Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Primeiro, desculpa aí a demora, tá? E a gente receber esse vídeo aí. Geralmente costumo postar pra vocês na madrugada aí de domingo pra segunda, né? Eu tô postando já segunda aí de noite já. O que aconteceu foi que eu tive um problema aqui no meu computador, que é onde eu uso pra gravar e editar os vídeos. E então eu demorei um pouquinho pra conseguir consertá-lo. Aí meu celular também deu um bug, enfim. Tem um problema geral de eletrônicos aqui. Mas enfim, tudo consertado, a gente consegue aí manter as aulas, beleza? Então bora lá. Hoje a gente vai falar de um período que a gente vai iniciar, né, a nossa conversa sobre Idade Média, que na verdade é um período bem longo, assim, né? A gente vai falar de um tantão de história aí. Ela vai desde a queda de Roma, né, até a queda de Constantinopla. Ou seja, um período bastante longo de história aí, que é dividido em várias etapas. A gente não vai ter só uma aula de Idade Média, obviamente, né? A gente vai falar, por exemplo, de coisas como renascimento cultural, renascimento comercial, a gente vai falar de feudalismo, a gente vai falar de formação dos estados nacionais, a gente vai falar de tipo reforma protestante, essas coisas todas que estão dentro, né, da lógica da Idade Média, embora a reforma protestante seja um pouquinho depois aí. Isso tudo ainda dentro da nossa concepção de Idade Média. Porém, eu queria começar com vocês falando de algumas coisas mais basiconas, para a gente entender qual é esse mundo que a gente está vivendo, né, o que a gente vai estar falando agora, antes a gente entrar propriamente nesses assuntos bem específicos, beleza? Então, o primeiro ponto como eu já falei para vocês lá atrás, nas primeiras aulas, toda vez que a gente muda de era, a gente muda de idade, significa que o jeitão de viver mudou, né? Então, vamos pensar lá atrás, a gente tinha pré-história, aquele monte de pessoas que não, enfim, não tinha um grupo muito grande de pessoas ainda, você não tinha aquela organização, você não tinha estado, você não tinha escrita, de repente quando essas coisas surgem, a gente não fala mais de pré-história, fala de antiguidade. Na antiguidade vai ser esse período de grandes impérios, normalmente focado aí em civilizações bastante complexas, onde você tem uma liderança forte e tudo mais. Pois é, esse período ele acaba. Com a queda de Roma, a gente vai ter uma fragmentação política na Europa. Tudo bem? Então a gente não tem mais esse império romano, fodão, mandando em tudo e tudo mais. Então a gente vai ter um mundo bastante fragmentado, na real. Né? Bastante. O que eu quero dizer fragmentado? Né? Fragmentado no sentido político. Você vai ter poucos grandes impérios, assim, grandes reinos. É um lugar ou outro que vai conseguir se fixar e ter uma vivência um pouquinho aí, né, próxima do que seria um reino, um império. A grande maioria desses lugares são coisas assim, onde um poder político, você até tem um rei, até tem alguém que em teoria manda naquela terra como um todo, mas na prática isso não funciona bem assim. Você tem cada regiãozinha vivendo mais ou menos do seu jeito, beleza? Porém, existe grandes instituições ou grandes estruturas nessa época também. E é por isso que a gente vai começar essa aula falando de religiões e impérios. Né? Enquanto o Império Romano deixa de existir, outros impérios surgem nesse momento, né? E você tem religiões também bem estabelecidas aí que a gente precisa conhecer um pouquinho. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Quais são esses grandes conceitos que ainda existem, esses grandes links, né, que de maneira geral ainda se mantêm de certo modo universal nesse momento tão fragmentado que é da história europeia e mundial. Tudo bem? Então vamos começar aí. A primeira coisa que eu vou falar com vocês, obviamente, vai ser sobre o cristianismo medieval. Tudo bem? Gente, o cristianismo ele é uma religião que existe até hoje e é uma religião que existe há muito tempo, né? O cristianismo, como a gente conhece, ele vai surgir lá no Império Romano, ou seja, quando o Império Romano ainda estava inteiro, quando o Império Romano ainda tipo era como eu posso dizer assim, considerado um dos principais, né, elementos aí da antiguidade, e até hoje a gente fala de cristianismo, ou seja, é um período histórico bastante amplo, onde muita coisa aconteceu. Então esse cristianismo ele muda muito, né? Foi uma religião que se transformou muito ao longo do tempo, né? Então é por isso que eu coloco essa descrição aí. Eu estou falando especificamente agora do cristianismo medieval, como ele funcionava lá na Idade Média, tudo bem? É claro que muita coisa se mantém até hoje, mas vocês vão perceber que existem algumas diferencinhas aí, tá? A primeira coisa é que o cristianismo ele é uma religião que tem
uma representação espacial política, né? O cristianismo ele se estabelece num lugar onde é o Estado Pontifício, né? Onde hoje a gente conhece como Vaticano, e ali ele tem uma espécie de um QG ali, que é a Santa Sé. Ou seja, existe toda uma administração espacial, enfim, secular, ou seja, terrena, desse cristianismo. Então é importante a gente já pensar nisso. Uma coisa que acontece nessa época em relação à história cristã, que é importante a gente levar em conta, que talvez possa aparecer dentro das nossas provas aí, porque, aliás, gente, a aula de hoje não é para a gente explicar para a religião, assim, o que é cada uma das religiões, todas as premissas e tudo mais. Aliás, nem sou a melhor pessoa para isso. Você teria que ir para um seminário, para algum tipo de curso religioso para isso. Hoje a gente pensar um pouquinho como que essas questões elas podem interferir para vocês nos vestibulares. E aí a gente vai começar falando aí das investiduras, né? A questão das investiduras. Primeiro ponto, vocês sabem o que é uma investidura? Uma investidura, galera, é quando alguém vai receber um título bastante importante dentro da igreja. Vai receber, por exemplo, um cargo muito poderoso. Geralmente um bispo, um cardeal, etc. Né? Essas pessoas são investidas, tudo bem? Deste poder. E acontecia na época da Idade Média investiduras leigas. Como assim? Hoje isso não acontece mais, mas antigamente você podia se tornar bispo sem nunca ter sido padre, por exemplo. Hoje não, hoje para você chegar, né, ao título de bispo, cardeal, etc., você tem que fazer toda uma carreira mesmo dentro da igreja, ter uma vivência ali, estudar por muito tempo e tudo mais. Né? Na época não, na época você poderia simplesmente ser investido bispo, sem nunca ter sido do clero. Né? Leigo, inclusive, vem daí. Hoje a gente usa leigo para falar das pessoas que não conhecem coisas, né? Mas leigo era usado muito na época da Idade Média para diferenciar aquele que não era do clero. Então, por exemplo, se você pertence ao clero, você é do clero. Se você não pertence ao clero, você é leigo. Então, tipo, muitas vezes acontecia as investiduras leigas, ou seja, você entregar para aquela pessoa que nunca foi padre, nada, um título de bispo, cardeal, etc. Por que isso era feito? Isso era feito especialmente para conseguir influência política. Era uma troca, né? Ia lá o Papa, investia o filho do rei de bispo ou cardeal, em troca disso o rei o apoia, né, em suas, enfim, questões aí políticas, sociais, etc. Bem, então você tinha toda uma troca de favores, de certo modo, e a igreja usava dessa sua influência, do poder que ela tinha, que ela concedia a alguém quando ela investia essa pessoa de bispo, cardeal, etc., para fazer essa troca aí, para ampliar o seu poder político e social. Tudo bem? Uma outra coisa que também vai aumentar bastante o poder da igreja nesse momento vai ser a Guerra da Reconquista. A gente conhece a Guerra da Reconquista também por um outro nome, que seria a Cruzada Ocidental. Basicamente é a luta, né, a guerra aí que vai existir entre os reinos que vão ser formados nessa época, inclusive de Portugal e Espanha, contra as invasões, né, os reinos que invadiram aí o território europeu, que são árabes, muçulmanos. Então eles vão pegar aquela região ali da Península Ibérica e vão tentar expulsar os árabes muçulmanos que existem ali. E essa guerra da reconquista, ou seja, conquistar de volta para a Europa aquilo que pertencia teoricamente a ela no passado, vai ter um teor não só político, né, não só de conquistar terras, etc., mas também um teor religioso, né? Então é muito importante para esses caras, tipo, conquistar esse lugar de volta, também por uma questão ideológica. E isso vai fazer com que o poder da igreja também cresça muito através da ideia de um inimigo, né? Ou seja, nós aqui somos o quê? Eu falo uma língua X, Y, sou espanhol, você é português, não sei o que e tal, mas todos nós somos cristãos. É isso que nos identifica e tudo mais. Beleza? E por fim, galera, uma coisa que sempre toca-se no assunto, né? É o Tribunal do Santo Ofício, que vocês conhecem mais como Santa Inquisição, né? Ou Inquisição apenas, né? O que foi isso, galera? O Tribunal do Santo Ofício foi uma espécie de corregedoria da igreja, né? Ele existia principalmente para perseguir hereges. Tudo bem? Aí eu vou dar um pause aqui para vocês. Existe uma diferença entre quem é herege e quem é pagão. Tudo bem? Como assim? Pagão é aquela pessoa que nunca conheceu os ensinamentos de Cristo, Deus, etc. E
herege é aquela pessoa que já conheceu, mas não segue. Tudo bem? Em teoria, se caçava-se hereges, não pagãos. Tudo bem? Ao pagão era reservada a ideia de ensinar. Nós temos que ensinar o cristianismo a essa pessoa, porque ela não conhece ainda. Ao herege, não. O herege já ensinou, ele não aprendeu e está sendo aí usando contra a gente e tudo mais. Aí a esse cara era reservado o que a gente ouve na Inquisição mesmo: tortura, morte, perseguição e tudo mais. Muitas pessoas foram perseguidas na época da Inquisição. E a Inquisição foi uma ferramenta muito boa para a igreja para conseguir eliminar os seus inimigos. Então, quando aparecia alguém, um culto ou alguma influência política que não era interessante à igreja, a Inquisição podia ser acionada contra essa pessoa. Ela existia para combater os maus, né, as más práticas, ou seja, aqueles que eram contrários aos ensinamentos que a igreja estabelecia. Tudo bem? A gente ouve muita coisa, né, em filmes e tudo mais, sobre a Inquisição, de queimar pessoas, a famosa queimada das bruxas e tudo mais. E muita gente pergunta assim, pô, mas isso acontecia? Sim, isso era inclusive uma prática comum da igreja na época, né? Os autos de fé, como eles eram chamados, que eram muitas vezes feitos e terminavam no final com uma punição, com queimando pessoas e tudo mais. Tudo bem? Mas a prática disso não era uma tortura gratuita, assim, tá? A ideia da Inquisição era perseguir os inimigos da igreja. Era um momento que a igreja vinha sendo desafiada mesmo, né? Existia... Hoje a gente fala assim, né? Pô, a gente pensa em europeu, na Idade Média, a gente pensa automaticamente em cristianismo, né? Mas é importante entender o porquê. Porque o cristianismo ele vai vir com bastante força e vai literalmente limpar a Europa aí de qualquer outra crença que não fosse cristã. Né, eles começam a perseguir outras crenças. Então, muitas coisas, como a gente fala mesmo da bruxaria. A bruxaria, na verdade, era uma cultura, né, uma filosofia baseada aí na cultura celta, que dentre outras coisas, tinha uma vivência próxima da religiosa também. Então, é uma das coisas que vai ser aí perseguida. Várias práticas que não têm a ver com o que a igreja considera importante e tudo mais, vão ser perseguidas nesse momento. E é inclusive por isso também que o cristianismo surge como um dos principais aí, né, e religiões da região, porque realmente ela acaba perseguindo e eliminando praticamente todas as outras. Tudo bem? Então, o que a gente tem que pensar nesse momento sobre o cristianismo medieval é que ele uma instituição religiosa, mas também uma instituição, a igreja, né, no caso, é uma instituição religiosa, mas também uma instituição política, né? E aí eu fiz de propósito aqui, eu coloquei cristianismo e falei só da Igreja Católica, né? Na verdade, galera, na Europa Ocidental, falar de cristianismo é falar de catolicismo. Tá? Nessa época a gente não tinha passado pela Reforma Protestante ainda. Claro, ainda tem uma outra igreja cristã que a gente vai ver ainda hoje, que é os ortodoxos, né? Mas como eu falo aqui do cristianismo medieval, eu estou falando especificamente da vivência desse cristianismo no lado ocidental da Europa, tudo bem? Então você tem aí uma igreja extremamente poderosa, que tem um poder, né, não só no sentido espiritual, enfim, de uma vivência subjetiva das pessoas, da fé, mas também uma influência política muito grande, através do seu apoio à Reconquista, através da Inquisição, através de uma série de trocas que ela faz, né, através das investiduras aí e tudo mais. As investiduras vão deixar de ser assim depois do Concílio de Latrão, inclusive, que esqueci de citar ele aí, né, mas enquanto ainda existe essa ideia das investiduras, a igreja faz muitas trocas políticas em cima disso, se tornando também uma instituição política muito importante. Tudo bem? Então grave isso aí. E aí eu só trouxe aqui para vocês verem. Isso é a praça aí, né, principal do Vaticano. É um dos principais locais aí que vocês podem verificar aí, a Santa Sé, né, como a gente falou e tudo mais. Se um dia você visitar a Itália, né, acho que no momento tá muito bom para isso, né, a gente não pode visitar, não pode sair, não pode fazer nada, mas quando isso tudo passar e se um dia você tiver a oportunidade de visitar a Itália, sendo você religioso, não vai lá, visita esse local, é um museu a céu aberto, gente, tem muitos museus de fato aí, muita coisa bacana de ver, mas muito além daquele Leonardo do Código da Vinci lá, tem muita coisa interessante de ver mesmo. Então, se você um dia puder, sugiro, tudo bem? Esse aqui é o símbolo, né, principal aí do cristianismo, que é a cruz, que para quem não sabe aí, esse símbolo ele é usado, né, como principal representante do cristianismo para lembrar do sacrifício
Jesus no Santo Calvário, né? Quando ele morre lá preso na cruz, representa o sacrifício dele, né, para os homens, para a remissão dos pecados. Tem gente que é meio cri-cri, assim, fica falando, pô, mas fica usando um símbolo de morte. Gente, a ideia de usar a cruz não tem a ver com um sofrimento, tem a ver com o martírio, tá? Tem a ver com o motivo para qual esse sofrimento foi feito, né? Ou seja, o sacrifício que é importante, né? Toda a ideia por trás desse martírio mesmo. Tipo, então esse aí, acho que aí era fácil, acho que todos vocês já tinham ouvido falar. Então a cruz é o principal símbolo aí da religião cristã e da Igreja Católica Ocidental. Tudo bem? Agora vamos para o Império Bizantino. Galera, o Império Bizantino, eu vou fazer depois para vocês uma aulinha curta, pequenininha, um pouco mais para frente, tá? Só para dar uns toques mesmo sobre o que era o Império Bizantino, como é que ele se organizou e tudo mais. Hoje a gente vai falar especificamente de alguns pontos mais que aparecem no vestibular mesmo e que durante a Idade Média, as aulas da Idade Média, talvez eu preciso que vocês lembrem quando a gente for falar de outras questões, tá? Primeiro ponto aí, o que é a origem, né? Como é que surge o Império Bizantino? O Império Bizantino vem daquela divisão que foi feita, não sei se vocês lembram aí, né? De Roma Antiga, entre Roma Antiga Ocidental, Roma Antiga Oriental, e o Império Bizantino depois, uma vez que a Roma Ocidental cai, a sede mesmo do Império Romano, ou seja, a cidade de Roma, ela é tomada pelos bárbaros, não tem mais sentido a gente ficar falando de Império Romano. Então eles passam a chamar esse Império Romano Oriental de Império do Bizâncio, que era a região onde eles ficavam, o Império Bizantino. Tudo bem? Então é daí que ele surge. E, obviamente, ele vai trazer muita cultura romana e tudo mais. Um dos grandes imperadores dele que a gente tem que lembrar é o Justiniano. O Justiniano vai ter um processo de expansão, vai dar a carona, assim, digamos, que o Império Bizantino vai ter depois de um tempo, tudo bem? Mas, querendo ou não, o que mais aparece do Império Bizantino, galera, no vestibular, é a questão religiosa que envolve o Império. Bem, primeiro que, assim, existe uma série de coisas que eles vão trabalhar, né, que a Igreja Católica vai chamar de heresias, por exemplo, né? Heresias para a Igreja Católica, mas para eles não. O monofisismo, ele seria tipo a ideia de que a natureza de Cristo ela é uma só, né? Existia uma discussão, por exemplo, que Cristo ele era ao mesmo tempo homem e Deus, né? Ele tinha uma natureza humana e divina. E já o monofisismo não, ele acreditava que ele tinha natureza apenas divina, principalmente depois, né, do processo todo de crucificação, de ressurreição e tudo mais, né? Então existia essa briga aí. Além disso, também existia a questão da iconoclastia. O que é iconoclastia? A ideia de você não aceitar muitas imagens, né? Então se você entrar numa igreja ortodoxa, você vai perceber que ela tem bem menos imagens do que a Igreja Católica, por exemplo, né? Então você tem uma questão iconoclasta, digamos, na Igreja Ortodoxa, tudo bem? Enfim, daí você tem o cesaropapismo, né? Que também é um negócio importante a gente lembrar. O que é o cesaropapismo? Na época da Igreja Católica, quando ela surge, o líder da Igreja Católica passa a ser o imperador. Então, quando finalmente você vai ter a divisão do Império Romano, e Roma cai, o imperador romano fica no Império Bizantino, tudo bem? Em teoria, ele então seria o líder da Igreja Católica. Só começa a existir um problema, um atrito entre os interesses dos bispos, cardeais, etc., que habitam a região ocidental, e o interesse do imperador bizantino. Então esses dois grupos começam a entrar em conflito. Com o tempo, esses dois grupos aí vão acabar rompendo. Em 1054, a gente vai ter o que a gente chama de Cisma do Oriente. Então a gente vai ter uma igreja se formando ali no Império Bizantino, chamada Igreja Ortodoxa Grega, e uma igreja se formando na região ocidental, chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo bem? E o que é o cesaropapismo, então? Na Igreja Ortodoxa, o líder do Império é também o líder da religião, ou seja, o César é também o Papa, é por isso que a gente fala que é cesaropapismo. Ou seja, é um jeito diferente de a gente falar que é um Estado teocrático, tudo bem? Onde o líder político é também o líder religioso. Depois, claro, a gente vai ter uma mudança, hoje a Igreja Ortodoxa não é mais cesaropapista, mas nessa época ela é assim. De boa? Aliás, existem poucas diferenças, né, além do monofisismo, da iconoclastia, né, existem poucas diferenças entre a Igreja Católica e a Ortodoxa nesse momento, né? Uma diferença que começa a existir, que existe até hoje,
é em relação também ao milagre da transubstanciação. O que é isso? Quando você comunga lá na igreja e tal, tem um momento que o padre chega para você e fala: este é o corpo de Cristo, né? E te entrega lá a hóstia. Pois é, tem duas maneiras de você ver isso. Uma é achar que aquilo é uma representação do corpo de Cristo. Aquilo representa, aquilo é pão, né, trigo e tal, que você come e tal, continua sendo trigo, mas aquilo representa o corpo de Cristo, que você come para se purificar, aquela coisa toda. Existe uma outra maneira, porém, de você ver isso, que é acreditar que aquilo de fato se transforma em corpo de Cristo dentro de você, que seria o milagre da transubstanciação. A Igreja Católica acredita no milagre da transubstanciação. A Igreja Ortodoxa não. Então, para a Igreja Ortodoxa, quando você come aquela hóstia, ela continua sendo hóstia, ela só representa, ela é simbólica do, né, corpo de Cristo. Para os católicos, não. Quando você come aquilo, dentro de você, aquilo vai se transformar realmente no corpo de Cristo, através do milagre da transubstanciação. Assim como o vinho se transformaria em sangue e tudo mais. Beleza? Então é sempre bom lembrar dessas questões aí do Império Bizantino, porque elas podem aparecer pra gente, e eu vou citar elas em outros momentos aí, quando a gente estiver estudando história da Idade Média. Certo? Aqui algumas imagens para vocês. Essa parte mais avermelhada aí é o Império antes do Justiniano, que eu falei pra você, que o Justiniano era importante, né, tal. E toda essa parte mais alaranjada aí foi o que ele conquistou. Pode ver que é um negócio bem amplo, praticamente dobra, né, o tamanho do Império aí. Essa é a principal símbolo aí da Igreja Ortodoxa, tá? Essa cruz aí com as chagas, né? Esse risco embaixo, por exemplo, é representar as chagas de Cristo. Tudo bem? E agora vamos para o Império Árabe, galera. O Império Árabe, ele é um assunto que vai acabar gerando uma influência muito grande na Europa, né? Ele vai acabar fazendo uma pressão muito grande. Porque ao mesmo tempo que surge uma nova religião lá, também se forma um império grande, bastante bélico, que acaba pressionando aí os povos europeus. Inclusive chega quase a tomar a Europa, toma um pedaço da Europa, chega quase a tomar a Europa inteira, né, se não fosse aí a resistência dos francos. Tudo bem? Mas vamos pensar aqui um pouquinho como é que esse Império Árabe ele vai se constituir. Tá? De maneira bem rapidinha aqui, baseado mais no que cai mesmo. Tá bom? Primeiro que a gente tem que lembrar que a Arábia nem sempre foi islâmica. Bem, nem sempre você vai ter aquela região do Oriente Médio com uma religião monoteísta, por exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, daquela região antes aí do Maomé e tudo mais, a gente fala de uma religião politeísta, né, que era dividido em grupos, né, sociais, em tribos, e que tinha já uma importância da Kaaba. Daqui a pouco eu falo da Kaaba. Galera, para você ter uma noção de como é que seria essa região, é só lembrar das histórias do Aladim, por exemplo, dos gênios, da lâmpada e tudo mais. Inclusive, a gente pode lembrar do principal livro aí que traz essas histórias pra gente, são As Mil e Uma Noites, né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão dos califados e tudo mais, a gente está falando de lugares como Bagdá, enfim, cidades árabes importantes que existem hoje e que são aí, né, colocadas como sempre foram islâmicas, nada a ver. Na verdade, o islamismo ele é uma dessas religiões que a gente vai falar hoje, ela é a mais recente, né, uma das últimas a surgir aí. Primeiro, a gente vai ter aí o Maomé aparecendo como um cara importante, né? Quem era Maomé, gente? O Maomé ele era de uma tribo chamada Coraixita, né? E esse grupo, esse clã dele, era dividido em várias famílias e tudo mais. Então tinha uma parte da galera que tinha grana, que controlava principalmente o comércio aí dentro da Kaaba, né? Na região da Kaaba. O que é a Kaaba? Caiu um meteoro na região ali, há um bom tempo atrás, as pessoas começaram a cultuar aquilo como um presente dos deuses e fizeram, né, todo um local para aquilo tal que eles chamam de Kaaba. Tudo bem? É importante, até hoje a Kaaba se torna importante para o islamismo também, mas ela já era importante na religião politeísta deles. Então eles vão ter aí essa região onde a Kaaba fica, que é visitada assim por muita gente anualmente. Então a pessoa que controla o comércio, a entrada e saída de pessoas ali, acaba ganhando muito dinheiro. E os coraxitas dominavam isso. Só que o Maomé, ele não era desse grupo rico dos coraxitas, ele era da galera mais pobre entre os coraxitas, né? Então, ele acaba sendo trampista, tem que trabalhar aí, ganhar o teu. E ele vai trabalhar principalmente de guia, ele vai fazer as pessoas, né, ajudar as pessoas a passarem aí para essa região, visitar e tudo mais. Então ele vai ficando bem expert nisso aí. E nesse dia a dia ele vai convivendo com muita gente, ele ouve falar
ele conversa muito com judeus, conversa muito com católicos, né? Então acaba sendo muito influenciado por essas visões todas dele. Tudo bem, se você é islâmico e tal, me perdoa, né? Eu estou dando uma versão histórica aqui da criação do cristianismo. Você aí provavelmente vai ter as suas questões religiosas aí que eu nem vou me meter. Bem, e aí ele ouvindo tudo isso, chega um determinado momento em que ele começa a falar, né, em nome de uma religião muito parecida a essa. E o que acontece aí é o seguinte: o Maomé ele vai dizer que durante a noite ele vai ser visitado pelo anjo Gabriel, nosso famoso office boy de Deus, né? Tudo que a gente precisa dar recado é o Gabriel que vai. O Gabriel ele é mandado para trocar uma ideia com o Maomé e explica para o Maomé que existe apenas um Deus, Alá, e que o Maomé é o profeta dele. E o Maomé sai por aí divulgando isso. Tudo bem? O que a história diz é que ele provavelmente foi influenciado por essas histórias todas dos cristãos, né, dessas religiões dos judeus, enfim, dessas religiões monoteístas. Então ele sai também divulgando essa religião monoteísta e acaba trocando ideia com os coreaxitas, falando, gente, pô, tem só um Deus e tudo mais. Só que os coreaxitas ficam, pô, possessos e falam, mano, nada a ver, tipo, você tá ficando louco, vai tirar nosso poder aqui e tal, e tentam matar o Maomé. E ele foge. Ele foge em 622. E esse momento da fuga dele é considerado o ano inicial do calendário muçulmano. Tem gente que é um pouco diferente do nosso. Então, quando ele foge, ele acaba aí, tipo, se organizando, continua falando das coisas dele, vai conseguindo seguidores, e cada vez mais seguidores, e aí em 630, ou seja, 8 anos depois, ele volta com um grupo grande de pessoas e consegue enfrentar os coreaxitas e tomar Meca, que é onde fica Caaba. E ali ele estabelece, né, o início da sua expansão, né, e começa a unificar os árabes. Quando eu falo de unificar os árabes, a gente basicamente é conquistar os territórios ali da região e, né, combater aqueles que eram contras. O problema, gente, é que nessa expansão árabe vai surgir o termo jihad. E hoje, quando a gente fala jihad, existe um preconceito muito grande que estabelece que jihad seria uma espécie de uma guerra santa. Na época faz sentido isso, porque na época, como você tinha uma região que tinha muita gente que não era muçulmana e queria acabar com a religião muçulmana, fazer jihad é fazer guerra. Bem, mas jihad, na verdade, não vem da ideia de guerra. Jihad é um esforço muçulmano. Tudo aquilo que você faz para manutenção e expansão da fé islâmica, ou da fé muçulmana. Tudo bem? Então, construir uma escola que ensina, né, as palavras de Maomé, de Alá, enfim, é fazer jihad. Né? Conversar com o seu amigo, divulgar a religião para ele, é fazer jihad. Fazer a guerra nesse momento também é fazer jihad. Então, tira da cabeça que jihad é necessariamente uma guerra santa, tudo bem? Porque não é. Tipo, jihad significa esforço muçulmano. Bem, mas eles acabam, através dessa expansão, difundindo bastante o islamismo. E ele tinha um jeito muito louco de difundir o islamismo, Maomé. Porque ele não chegava assim impondo de maneira direta. A imposição do islamismo era indireta. Como assim? Ele chegava, trocava uma ideia e falava, ó, você não quer ser islâmico? Tudo bem. Você não precisa ser, mas você vai pagar imposto. E esse imposto ia aumentando de preço a cada ano. Então esse ano é 100, ano que vem é 200, outro ano é 400 e assim vai. E aí a galera chegava uma hora que não tinha como pagar. Ou você pagava ou se tornava islâmico, ou morria. Então as pessoas iam aos poucos acabando sucumbindo aí, né, à religião muçulmana. Acabando escolhendo. Você pensa, pô, mas ele vai escolher para não pagar. Ok, ele sim. Mas aí os tataranetos dele já vão nascer de uma cultura árabe muçulmana e provavelmente já vão acreditar naquilo. Então é uma questão a longo prazo mesmo que esse islamismo vai se estabelecendo e crescendo nessas regiões. Tudo bem? Eles se expandem muito mesmo, vão tomar ali tipo, todo o norte da África, vão subir, pegar a Península Ibérica e vão chegar com tudo na Europa. Eles só vão separados em 732 pelos francos, né? Carlos Magno, especificamente, vai ser a pessoa que vai enfrentar esse Império Muçulmano e vai conseguir barrá-lo aí e tudo mais, né? O que é curioso, porque a gente não pode trabalhar muito com si em história, né? Mas se por acaso o Império Muçulmano passasse pelo Império Franco, não tinha mais nenhum grupo realmente, nenhum império realmente expressivo, capaz de segurar a onda aí do Império Árabe. Então provavelmente toda a Europa seria islamizada, seria muçulmana.
maluco de pensar como seria o nosso mundo hoje se a Europa tivesse se tornado muçulmana, né? Curioso. Mas enfim. Então, o que a gente precisa lembrar de acontecimentos históricos são esses. Mas uma coisa que é importante em discutir, galera, é o seguinte, né? A civilização muçulmana, ela deixa uma influência cultural muito grande para o nosso mundo, assim, ocidental, né? Muita coisa como alquimia, como açúcar, por exemplo, são palavras que vêm deles, são técnicas que vieram deles enfim, de ciência e tudo mais. Eles traduziram muitos textos gregos, né? Então, a gente bebe muito na fonte desses caras. Então, é sempre bom tirar um pouco esse olhar extremamente preconceituoso que a gente tem em relação aos árabes, né? Como se eles não fossem aí nem um pouco voltados à cultura e tudo mais, são pessoas sempre muito assim. Não necessariamente, a gente tem uma narrativa muito única e parcial do que são os árabes, o que é a cultura árabe, né? Então, nem todo muçulmano é esse cara intolerante e tudo mais. Então é sempre bom a gente tomar cuidado com isso, tá? E uma outra coisa que eu peço para vocês ficarem atentos é que existe uma divisão na religião muçulmana entre sunitas e xiitas. Você já deve ter ouvido alguma coisa sobre isso, né? Em teoria, galera, os xiitas seriam um grupo mais conservador. Por quê? Os sunitas são pessoas que acreditam também em um outro livro. O Corão, que é o livro principal dos árabes, ele teria sido escrito pelos seguidores de Maomé enquanto Maomé ainda estava vivo. Maomé não escreveu nada, mas ele falava muito, então as pessoas escreviam a paradinha ali, entendeu? E esse formou o Corão. E agora, existia um livro que foi escrito depois, que também teria sido os ensinamentos de Maomé, que eram lembrados pelas pessoas. E aí eles escreveram que chama Suna. Os sunitas acreditam na Suna. E também no Corão. O Corão continua sendo o principal, mas a Suna também é sagrada. Já os xiitas não consideram a Suna. Tudo bem? Tem, claro, uma série de outras diferenças, não é só isso, tá? Você tem, por exemplo, os xiitas acreditam que um Islã, ou seja, um Estado muçulmano, só pode ser governado por um descendente de Maomé. Enfim, você tem toda uma série de diferenças aí, de concepção e de perspectiva que eles têm sobre a própria religião. Tudo bem? Mas basicamente existe essa diferença. Só toma cuidado para não achar que assim, beleza, então xiita, tudo quanto é homem-bomba, grupo mais conservador é xiita, e aquilo que não é, os caras mais de boa são sunitas. O ISIS, por exemplo, o Estado Islâmico é sunita. O Hezbollah, que é um outro grupo também terrorista, já é xiita. Então não existe muito essa necessidade. Você vai encontrar pessoas que estão abertas a diálogos ou não estão abertas a diálogos nos dois grupos. Tudo bem? Eu trouxe umas fotinhas aqui só pra gente ver. Isso aqui é onde começa, né? Você tem aí essa parte mais vermelha escura, quando você tem o primeiro momento aí né, do avanço, né, do Império Muçulmano. Daí depois essa parte aí intermediária, aí, quando ele vai tomar, né, de 632 a 661, e aí por fim, já depois aí bem depois da morte dele, você vai ter aí essa parte mais clara até 750. Bem, você vê que é bastante coisa, né? Aí os sentidos, né, que cada uma da expansão vai ser feita. Você vê que ele chega em Poitiers aqui e volta. E esse é o principal símbolo aí da religião muçulmana, ok? Que é essa lua aí com a estrela, tudo bem? Enfim, galera, é isso por hoje, tudo bem? A gente tem uma série de coisas ainda para falar sobre a Idade Média, mas é só para a gente poder ter esse contato inicial aí com essas grandes religiões e impérios que vão perpassar grandes tempos aí, né? Grandes momentos. Várias coisas que a gente vai falar, enquanto eu estou falando, tá rolando o Império Árabe, tá rolando o Império Bizantino, tá tendo o cristianismo se fixando e tudo mais. É por isso que eu gosto de falar dessas coisas primeiro, que elas são coisas que vão praticamente perpassar todo o nosso período aí. Tudo bem? Enfim, espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, manda aí pra gente. Beijão e até mais.